Placa eletrônica sem esquema elétrico. Placa eletrônica sem esquema eletrônico, sem nenhuma informação, sem nenhum sinal de fumaça. Graças a Deus, porque senão seria muito pior arrumar. O que fazer para você arrumar uma placa eletrônica, gente, quando você não tem o esquema eletrônico dela, tá? Como é que você diagnostica, então, um defeito, uma falha, né? Um mau funcionamento? Quem será o componente eletrônico que está queimado ou o bloco eletrônico desta placa eletrônica aqui que está queimada? Então, como é que você vai achar isso sem você ter o esquema eletrônico da placa, tá? Uma pergunta aqui para você que está vendo essa Masterclass show de bola. Você já passou por essa situação? Você já passou por esse problema de você ter que arrumar qualquer placa eletrônica que seja, tá? Então aqui, por exemplo, essa aqui é uma placa eletrônica principal da Smart TV. Essa aqui é uma placa eletrônica de automação de portão. E essa placa eletrônica que faz parte de módulo automotivo. Tá? Você já passou pelo problema de ter que arrumar uma placa eletrônica, achar o defeito, diagnosticar um defeito numa placa eletrônica e ela não ter esquema eletrônico, esquemático eletrônico e etc? Já passou por isso? Pois é, se você já passou por isso, pode ficar tranquilo, você não está sozinho, tá? Mais de 90% das pessoas passam por isso no mundo da eletrônica. Por que, meus amados alunos da família Eletrônica Fácil? Porque a maioria das placas eletrônicas, seja elas qual forem, tá? Então aqui apresentar a placa principal, né, de uma Smart TV, mas a placa do ar-condicionado vai passar pela mesma situação, a placa dos MacBooks vai passar pela mesma situação, ou muitas vezes vai passar por isso, notebooks, iPhones, etc. Tá? Muitas placas você não vai achar o esquema mesmo. Isso faz parte do quê? Faz parte de uma estratégia das grandes empresas, né, que fabricam placas eletrônicas, produzem placas eletrônicas no nosso dia a dia e não liberar mesmo o esquema eletrônico, tá? Isso aqui é mais comum, isso é mais normal do que parece. E então, o grande conselho do professor Rodolfo, que aqui está nessa Masterclass, e que eu vou dar para vocês, é o seguinte. Se você se deparar com isso, fique tranquilo. Vai falar mais alto o quê? O seu nível de conhecimento na eletrônica. Vai falar mais alto o passo a passo para você olhar para a placa eletrônica. Isso vale para fontes de alimentação chaveada também. Seja a placa eletrônica que você tiver que desbravar no dia a dia, vai falar mais alto o passo a passo para você tentar achar o defeito mesmo sem ter o esquema eletrônico. Mas para isso você vai precisar seguir as dicas, o passo a passo, que eu, professor Rodolfo, vou te passar aqui com muito amor e carinho, para que você possa, então, sair da estaca zero e consiga começar a achar os defeitos nas placas eletrônicas que não têm esquema eletrônico, tá? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal Eletrônica Fácil. Conheça todos os nossos trabalhos, todos os nossos cursos para você aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta. Então, clicando no link aqui da descrição do vídeo, pode ser que tenham presentes, hein? Pode ser que tenham presentes aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, presentes da live de hoje, tá? Beleza? Mas antes de qualquer presente, conheça o nosso trabalho para te ensinar eletrônica do zero rumo à faixa preta no cursoseletronicafácil.com.br. Fechou? Então aqui tem todos os cursos de eletrônica fácil, para você aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta e fazer seus primeiros reparos de placa. Eletrônica digital e programação de Arduino, para você entender como funciona o cérebro eletrônico digital, a gestão de funcionamento, a inteligência digital das placas eletrônicas. Soldagem de soldagem, que é o treinamento que todo mundo que trabalha com manutenção, reparo, tem que fazer, para não passar por problema de rompimento de trilha, rompimento de ilha de solda, entre outros problemas. Remoção e restauração de resina de silicone em placas de lava e seca, máquinas lava e seca e máquinas de lavar também convencionais. Também tem o nosso combo show de bola aqui. E tem os nossos e-books que você pode baixar gratuitamente. Quem de vocês, gente, já baixou os nossos e-books? Os nossos livros para você aprender eletrônica gratuitamente? Coloca eu já baixei aqui para mim no campo de comentários para eu conhecer. Se você já baixou os nossos e-books gratuitamente. Então tem livros para você baixar aqui e aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta. Fechou? Aonde está essa placa aqui? Ah, é uma placa que está numa
Smart TV é uma placa que está num ar-condicionado, é uma placa que está num PC, no desktop, é uma placa de um notebook, de um MacBook. Então, você precisa saber o contexto onde está inserida essa placa eletrônica. Por que que você precisa saber? Né? Sempre tem que ter os porquês, tá? Vamos lá. Então, por quê, né, professor? Por quê? Isso vai facilitar você entender quem está sendo controlado pela placa, quem pode estar alimentando a placa e, então, interpretar a real função dela naquele equipamento. Olha só que importante. Então, por que você tem que saber a função da placa eletrônica? Saber onde é que ela está inserida. Porque isso vai facilitar você entender, então, o que ela liga, o que ela desliga, o que ela controla, o que ela aciona, o que ela o que ela desliga, o que ela controla, o que ela manipula. É um motor? É um atuador? É um sistema de iluminação LED? É um servomecanismo? É um sistema de controle Wi-Fi? É um sistema de áudio e vídeo? Perfeito? Ah, é uma placa amplificadora de áudio, é um amplificador classe D, é um amplificador classe H. Então, o que ela está controlando? Ah, vai ter um sistema de alto-falante lá na saída, né? Um sistema de potência lá na saída. Ah, não, essa placa eletrônica aqui é ligada diretamente na rede elétrica. Então, é ligada em 110, 220, 380 volts, 440, 760 volts. A nossa placa é ligada em 12 volts, é ligada em 5 volts. Então, quando você tem as informações de onde que essa placa está inserida, em que contexto que ela está inserida, onde é que estava essa placa? Se a pessoa chegar assim para você, ó, uma placa eletrônica assim, você não tem esquema dela. Não, tá aqui essa placa aqui para você arrumar, ó, tá aqui. Aí a pessoa, daí você pergunta para a pessoa, ah, mas do que é essa placa aqui? Ah, não sei. Onde ela estava ligada? Ah, não sei. Para que essa placa serve? Não sei. Se a pessoa não tiver absolutamente nada de informação sobre a placa eletrônica, aí vai ficar muito mais difícil você arrumar. Mas não é a realidade do dia a dia. Isso não é a realidade do dia a dia. Quando você tem que prestar um serviço de manutenção, se você tem uma assistência técnica porta aberta, a pessoa vai chegar e vai trazer para você o equipamento e vai falar, ó, a placa eletrônica, o equipamento não está funcionando, ou você tirou a placa do equipamento, sabe que equipamento é? Seja um notebook, um MacBook, um Smart TV, seja um iPhone, seja a placa eletrônica que for, do que for. A pessoa vai te falar. Se é uma indústria que está te contratando, você vai até a indústria lá, vai ter contato com o equipamento, ou a pessoa vai fazer um vídeo e vai te mandar. Então, essas informações você precisa ter para poder começar. Tá bom? Se você não tiver nenhuma informação, vai ficar mais difícil. Dá para achar o defeito? Dá para achar o defeito, sim. Claro que dá para achar o defeito. Só que pode ser que você leve mais tempo, porque vai estar faltando informação. Tá bom, gente? Beleza? Então, esse é o primeiro passo. Passo número 1. Você tem que saber a função dessa placa, onde é que ela estava inserida. Tá bom, gente? Beleza? Tá fazendo sentido? Estão gostando da aula? Deixa a hashtag faz sentido para mim. Deixa a hashtag faz sentido aí para mim. No campo de comentários, tá? Vamos para cima, deixa aí. Quero saber se você está gostando, está evoluindo, está crescendo. Vamos para cima, vamos para cima. Tamo junto. Equipamentos têm várias placas com diferentes finalidades, todas interligadas umas nas outras. Depende, tá, Esdras? Por quê? Por exemplo, ó, tem mesas de som, cara, da Behringer e outras, que é uma placa só dentro do equipamento, tá? É uma placa só que faz a função do equipamento inteiro, cara. Aí é uma placa só. Aí nessa placa tem todo o sistema de controle de alimentação, interfaces de regulação de tensão, certo? Sistema de entrada de áudio e amplificação de áudio, controle, né, das amplitudes de cada um dos canais. Aí uma placa só resolve. Smart TV, tipicamente você tem placa fonte e placa principal. Então você tem duas placas eletrônicas interligadas, tá? Para poder fazer o controle do equipamento. Beleza? Tem placas eletrônicas ainda de
controle Wi-Fi, né? Tem as placas que fazem parte da manipulação da tela. E aí, cada equipamento vai ter suas características diferentes, tá, meu querido? Beleza? A galera já chegou com a hashtag faz sentido, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Muito bom, gente. Precisa da participação de vocês, tá? Vamos para cima. Legal. Agora que a placa eletrônica chegou para você e você sabe o contexto que ela está inserida, gente, qual que é o passo número 2, pessoal? Inspeção visual. Inspeção visual. Gente, olha só. Isso é muito importante, tá? Inspeção visual. O que tem de gente que joga equipamento fora, joga equipamento no lixo, joga placa no lixo, joga um monte de coisa fora, que vira sucata. E você poderia resolver os defeitos das placas, mesmo sem esquema, tá? Com inspeção visual, não está escrito. Tem muito defeito em placa que você consegue pegar com inspeção visual. E o que consiste, gente, a inspeção visual? O que consiste na inspeção visual? Nada mais, nada menos do que você pegar o seu olho clínico, o seu olho cirúrgico, o seu olho que você vai focar em olhar tudo aquilo que está na placa eletrônica com calma e tranquilidade. E você tentar achar alguma coisa na sua placa eletrônica visualmente que já possa indicar algum trecho da placa com defeito. Isso é a inspeção visual. Inspeção visual é você olhar para uma placa eletrônica, por exemplo, de um módulo automotivo. Você vai trabalhar com módulo automotivo. É você tentar olhar na placa eletrônica do módulo automotivo e você vê o quê, gente? Será que tem algum capacitor aqui estourado? Será que tem nessa placa eletrônica aqui algum transistor trincado, estourado também? Será que nessa placa eletrônica aqui tem algum circuito integrado com furo? Um dos defeitos mais clássicos, não sei se vocês já pegaram componentes eletrônicos assim nas placas eletrônicas, tá? Mas quando os circuitos integrados, sejam de placa de automação de portão, seja placa eletrônica principal de Smart TV, seja placa eletrônica de módulo altivo, seja a placa eletrônica que for, tá? Quando os circuitos integrados, eles recebem uma tensão, um surto de tensão elétrica que joga na alimentação deles uma tensão muito maior do que eles trabalham, acaba acontecendo, gente, um furo no meio do CI. Acaba tendo um furo no meio do CI, e onde dá o furo, pelo efeito Joule gigante que acontece dentro do circuito integrado, dá uma trincada. Trinca e sai um pedacinho do encapsulamento de proteção do circuito integrado. Quando você olhar na placa, na inspeção visual, e você enxergar algo parecido com isso já quer dizer para vocês o seguinte: a placa eletrônica recebeu uma tensão elétrica maior do que ela poderia trabalhar, o que fez com que o circuito integrado queimasse. E aí, quando isso acontece, já tem que ligar o alerta. Você tem que ligar o alerta, gente. Quando você pegar uma placa eletrônica que tem um circuito integrado com uma trinca, com um furo no meio, ou até mesmo explodido, isso tem que ligar um alerta muito grande, tá? Então, vamos fazer essas anotações aqui que são muito importantes, ó. Então, por exemplo, ó, quando você vê circuito integrado, se você está gostando, deixa a aula top aqui no campo de comentários, tá? Ó, circuito integrado, trincado. Trincado. Com furo no meio. A gente fala furo no meio, né, gente? Mas furo no encapsulamento, tá? Beleza? Explodido. E etc. Quando o circuito integrado ele está com dano no seu encapsulamento, né? Vou até anotar isso aqui. Dano no encapsulamento. Isso aqui já indica para nós o quê? Ó? Indica
indica surto de tensão na placa. Isso indica surto de tensão na placa, tá? Já aconteceu várias vezes, pessoal, de eu pegar placas eletrônicas que acabou tendo uma alimentação de tensão maior do que ela precisava e acontecer exatamente esses defeitos aí. Quando isso acontece, o que você já pode fazer de cara, tá? Isso aqui você está detectando tudo na onde, gente? Na inspeção visual. Tudo na inspeção visual, tá, gente? Boa tarde, galera. Vamos para cima. Aula top. Tamo junto. Já anota a aula top se você está curtindo aí. Vamos para cima, tá? Isso aqui, pessoal, você tem que tomar o seguinte cuidado, tá? Quando a gente fala de diagnóstico, ó, quando a gente fala de diagnosticar um defeito, achar um defeito, forte abraço para a galera de Portugal, gente. Forte abraço para a galera de Portugal. Tamo junto, tá? Vamos para cima, tá? Quando a gente fala de diagnosticar falhas, de achar um defeito numa placa eletrônica, nós estamos falando de você, com o seu conhecimento, olhar algo que não está legal na placa e achar exatamente a raiz do problema. Você precisa achar a raiz do problema. Você precisa achar a real causa daquilo que está fazendo a placa parar de funcionar. E quando você pega um circuito integrado queimado, eu já recomendo de cara você baixar o pinout dele, tá? Você sabe o que é o pinout de um circuito integrado? Anota aqui para mim. Você sabe ou não o que é um pinout de um circuito integrado? Anota aqui para mim no campo de comentários se você sabe ou não o que é. Tá, gente? Ó, eu separei aqui algumas imagens. Boa, aula top. Obrigado, gente, pelo carinho, tá? Vamos para cima, tá? Não é a mesma coisa que o datasheet, tá, Esdras? Não é, cara. O pinout está dentro do datasheet, tá? Beleza? Ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Antes da gente chegar no mérito do pinout, do datasheet, etc. Ó. Tá vendo, gente? Então, essa imagem aqui, ó, vou até tentar salvar aqui para ver se consigo mostrar até com mais ênfase para vocês. Tá vendo essa imagem aí, ó? Nessa imagem que eu tô te mostrando aqui, a gente tem um circuito integrado aí com um furo no meio. Olha que loucura. Por que isso aí acontece, hein, gente? Isso acontece por causa de surto de tensão, tá? Na maioria das vezes, surto de tensão, ó. Com essas imagens aqui que eu vou te mostrar agora, vai ficar até mais claro isso aqui. Professor Adolfo, você está falando aí de circuito integrado com furo no meio, circuito integrado queimado. Me explica mais sobre isso. Claro, meu querido, estamos aqui para isso. Vamos para cima, tá? Ó. Vamos lá. Vou tentar compartilhar aqui na live para vocês, e daí fica massa, para vocês estarem entendendo, tá? Ó. Olha aí que legal, tá? Então, quando o circuito integrado ele passa por esse surto de tensão, um dos danos que vai acontecer nele é esse aí, ó. Então, alimentou com uma tensão muito maior do que ele trabalha, sobrecarrega ele termicamente, ele queima e gera esse tipo de estresse aí, ó. Então, isso aqui é um exemplo, tá? Ó. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Aí o que acontece, ó. Vocês já pegaram algum circuito integrado assim em placa eletrônica, gente? Sim ou não? Comenta aqui para mim no campo de comentários, tá? Para eu saber um pouco mais da experiência de vocês também. Isso é muito importante, tá bom? Olha lá. Ó. Circuito integrado com furo no meio. Olha aí que defeito clássico, gente. Circuito integrado com furo no meio, ó. Olha lá, ó. Tá vendo aí, ó? Olha lá. Então, pessoal, quando isso aí acontece, o que vocês têm que fazer? Primeira coisa, você já sabe que vai ter que trocar esse cara, vai ter que trocar esse componente. Vai ou não vai? Mas você já não pode, você não pode trocar esse cara de cara. Você não
pode trocar esse componente de cara. Você não pode, gente. Não pode. Por quê? Porque esse cara pode ser um componente dos diversos componentes eletrônicos nesta placa que estejam em curto entre a malha de alimentação positiva e a malha de tensão de alimentação negativa. Então, ó, o João Macedo comentou aqui, ó. Sim, trabalho na área de ar-condicionado, muita fonte chaveada. Pois é, meu querido, isso acontece muito, cara. Tá? Então, quando você pega um componente eletrônico pela inspeção visual e que mostra nele que existe algum tipo de avaria como esse daqui, o que você tem que fazer, gente? Vamos lá, ó. Você tem que tentar buscar o pinout ou o datasheet. Tanto faz, tá? Ou pinout ou datasheet. Quando a gente fala de pinout, o pinout é uma imagem que mostra exatamente todos os pinos de um circuito integrado, tá? Todos. O datasheet, ele é o manual técnico do componente eletrônico. Ele é o manual completo do componente eletrônico. Tem todas as informações, inclusive dentro dele o pinout, tá? Beleza? Mas então, o que eu recomendo para vocês, gente? Ó. Então, o que fazer? Vamos lá? Ó. E aí, o que você faz quando acontece isso? Primeiro, tente encontrar o datasheet ou pinout deste componente eletrônico. Porque você, com isso, localizará os pinos de alimentação positiva e negativa deles. E então poderá medir continuidade entre VCC e GND para checar se existe curto-circuito entre a malha de alimentação. Então, quando você olhar para a placa eletrônica e ver isso aqui, ó. Olhou para a placa e viu isso aqui, ó. Cara, tenta baixar o pinout, tenta baixar o datasheet. Tenta fazer isso. Se você conseguir achar essa informação, você vai localizar quais são os pinos de alimentação positiva e negativa desse cara. A alimentação positiva e negativa desse cara, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu multímetro, você vai colocar na escala de continuidade e você vai medir continuidade entre VCC e GND. Se tem continuidade entre VCC e GND, possivelmente o CI está em curto. Mas pode ser que não somente ele esteja em curto, como vários outros circuitos integrados nessa malha também. E aí que mora o problema. Quando você, numa mesma malha de alimentação positiva e negativa, por exemplo, tem 10 componentes, tem 20 componentes, e dá o curto em todos. Na medição. Tem alguns que estão em curto, outros não. Mas o curto-circuito na medição vai dar em todos. E aí, como é que você acha o real defeito? Para você achar o real defeito, você tem que aplicar o método Kelvin 4 pontas. Método Kelvin 4 pontas. Método Kelvin 4 pontas é um método que você interliga a fonte de alimentação CC no seu multímetro e vai injetando tensão na placa, nos componentes, para achar quem é o real defeito deste componente na placa eletrônica, da placa eletrônica. Qual é o real defeito da placa? Numa mesma malha de alimentação positiva e negativa. Professor, quero aprender o método Kelvin 4 pontas. Qual que é uma saída? Você pode fazer o curso de eletrônica fácil. No final do curso tem um módulo exclusivo sobre o método Kelvin 4 pontas para localizar curto-circuitos em placas eletrônicas, tá? Você já usou o método Kelvin 4 pontas? Você já usou o método Kelvin 4 pontas para localizar curto em placa? Anota aqui para mim no campo de comentário, gente.
Vocês já usaram o método Kelvin 4 pontos para localizar curto em placa? Sim ou não? Anota aqui para mim no campo de comentários se sim ou não. O João falou que não, ainda não. O Esdras também ainda não. Quem mais, gente? Cadê a galera faixa preta? Sim ou não, gente? Usaram ou não o método Kelvin 4 pontos? Nota aí. Quem mais? O Júnior não. Tentei ontem no controle do Xbox. Boa. Eu ainda não, professor. Preciso colocar uma fonte de bancada. Bom. Maurício também não. Ainda não. Muito bem. Muito bem. Gente, se vocês ainda não usaram o método Kelvin 4 pontas, fiquem ligados. Isso é muito importante. Sim, aprendi na eletrônica fácil. Boa, Leonardo. Vamos para cima, meu querido. Tamo junto, tá? Na plataforma do curso, deixa eu abrir aqui para vocês. O Maurício falou aqui que tá engatinhando. Opa, meu querido, vem comigo que você passa de ano. Bora aprender eletrônica do zero. Tamo junto. Vamos para cima, tá? Aqui na plataforma do curso, gente, tem um módulo exclusivo sobre localização de curto. Inclusive, é o último módulo do curso, tá? Por que é o último módulo do curso? Vou compartilhar aqui com vocês. Porque não faz sentido você tentar achar curto-circuito em placa se você está começando do zero. Então, você está começando na eletrônica, vai tentar achar os defeitos, entender como as placas, os circuitos funcionam. Você não vai começar a arrumar qualquer placa buscando curto-circuito. Você não vai fazer isso, né? Certo? Como é que você vai achar o curto-circuito na placa eletrônica? Tendo base de eletrônica. Então, você precisa entender como as placas funcionam. Você precisa entender como os componentes funcionam, como testar com o multímetro, como testar com o osciloscópio, como fazer análise de circuito, não é verdade? Então, por isso que está aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então, aqui, ó, no bônus número 4, ó, no final do curso, tem a aplicação... Muito bem, meus queridos. Ó, vou desligar. Contas aqui, ó. Então, a gente ensina vocês a trabalhar com a fonte de corrente, fonte de tensão, ajustar a tensão e a corrente no valor correto para poder localizar o curto na placa, como medir lá na placa eletrônica. Beleza? Passo a passo os componentes para achar o curto, tá? Tudo isso aqui está no bônus do método Kelvin 4 pontas. Beleza? Fechou? Não chegou na parte, mas vai chegar, Júnior. Vamos para cima, meu querido. Tamo junto, tá? Muito bem. Então, meus queridos amigos, Ailton Aprendiz estão usando com sucesso. Bom, Ailton, vamos para cima. Tamo junto, tá? Meu querido, vamos lá, ó. Então, pessoal, a inspeção visual, ela vai trazer esses insights para vocês. Vocês já vão achar os componentes eletrônicos que podem indicar onde é que está a falha da placa, onde é que está o defeito da placa, sem ter o esquema eletrônico, pela inspeção visual, tá? Aí você deve estar se perguntando assim, né? Professor Rodolfo, mas eu tô com dificuldade, muita dificuldade, em localizar os pinos de alimentação positiva e negativa do circuito integrado. Você tem alguma dica que você pode me dar? Tem muitos casos, pessoal, que muitas pessoas não enxergam com facilidade, não conseguem encontrar com facilidade os pinos de alimentação positiva e negativa dos CIs na placa eletrônica, tá? Você tem essa dificuldade? Ó, qual que é a dica de mestre do professor Rodolfo? Vou dar uma dica fatal aqui para você, tá? Quando você pega uma placa eletrônica, gente, que não tem esquema eletrônico, a placa tá cheia de circuito integrado, não tá? Ó, tá cheio de circuito integrado aqui, ó. Olha lá. Tá cheio de circuito integrado. Fique de olho para você achar os pinos, gente. Ó. Quando você pega aqui o circuito integrado e você acha os capacitores cerâmicos do ladinho dele aqui, ó. Então, o circuito integrado, ó, presta atenção. Circuito integrado, capacitor cerâmico, capacitor cerâmico, capacitor cerâmico, capacitor cerâmico. Circuito integrado, capacitor cerâmico.
Circuito integrado, capacitor cerâmico. Circuito integrado, capacitor cerâmico. Quando você tem um circuito integrado com muitos capacitores cerâmicos aqui ao redor, fique ligado, porque a chance dos capacitores cerâmicos que estão exatamente ao redor do circuito integrado estarem ligados entre uma malha de alimentação positiva e negativa é muito grande. Então, localizou o circuito integrado, olha o capacitor cerâmico do lado dele. Pode ter certeza que a chance desse cara estar eliminando ruídos entre a alimentação positiva e negativa do seu circuito integrado é muito, muito, muito grande. Principalmente também, gente, eu não sei se vai focar aqui, tá? Eu não sei se vai focar aqui, ó. Mas olha a outra dica do professor Rodolfo aqui, ó. Você vai perceber que a maioria dos capacitores cerâmicos nos circuitos integrados, conforme você está vendo aqui, ó, uma das ilhas de solda dele aqui, ó, vai estar ligado na malha de aterramento da placa, ó. Uma das ilhas de solda dos capacitores cerâmicos vai estar ligada na malha de aterramento, que é essa malha de cobre aqui, ó, da placa aqui, ó. Toda essa parte de cobre que não é trilha, a chance de ser malha de aterramento é muito grande. Então, quando esses capacitores estão ligados na malha de aterramento e estão ligados num terminal do CI, a chance daquele terminal do CI ser de alimentação é muito grande. Então, quer dizer que medindo a continuidade entre um terminal e o outro do capacitor cerâmico, se dá curto, existe um curto-circuito numa malha de alimentação positiva e negativa. E aí, você tem que aplicar o método Kelvin em 4 pontos. Pode usar uma câmera térmica também para tentar achar o curto. Você pode também achar um spray congelante para tentar achar um curto. Tudo funciona. Tudo vai te ajudar. Fechou? O que vocês acharam dessa dica aí, hein? Gostaram dessa dica do professor Rodolfo? Então escreve aí, dica top aqui no campo de comentários. Quero saber. Júnior, dica boa. Valeu. João, um abraço, João. Like 53, tamo junto. Só dica top, bom demais. Vamos para cima, tá? Então, gente, inspeção visual. A inspeção visual vai te ajudar, a você localizar os componentes eletrônicos com avaria, tá? Beleza? Além disso, o que você vai achar com inspeção visual? Ó, inspeção visual. O que mais você vai achar com inspeção visual? Você vai achar fusível queimado, varistor trincado, capacitor estufado, transistor quebrado, resistor torrado e carbonizado, entre outros defeitos. Se você pegar uma placa eletrônica, e achar esses defeitos que o professor Rodolfo está te falando aqui, se você pegar uma placa eletrônica e achar esses defeitos aqui, sabe o que você tem que fazer? Já dá glória ao Senhor. Já dá glória ao Senhor. Por quê? Se você pegou esses defeitos aí, você já tem uma suspeita, você já tem um norte, você já sabe por onde começar a tentar mapear o defeito da placa. Então, se você pega uma placa eletrônica com qualquer defeito relacionado a componente eletrônico que está com encapsulamento danificado, então parecido com esse aqui, ó. Você já tem que agradecer, gente. Que daí isso daí já indica para você uma falha no circuito, tá? Só que aí, o que acontece, adivinha? A placa não funciona e não tem nada de diferente. A placa eletrônica não funciona e não tem nada aparentemente danificado. E agora? E aí, gente?
É aí que a maioria das pessoas, é aí que a maioria dos técnicos, é aí que a maioria de todo mundo desiste da eletrônica. Alguma vez, responde aqui para mim no campo de comentários, tá? Alguma vez você já desistiu de uma placa eletrônica? De tentar achar o defeito de uma placa eletrônica? Alguma vez você já passou pelo processo de não saber nem por onde começar a testar uma placa eletrônica? Por você olhar para ela e não ter absolutamente nada danificado. Isso te deixa triste, chateado, desmotivado, inclusive com até vontade de desistir da eletrônica. Já aconteceu com você? Nota aqui para mim no campo de comentários, tá? Já aconteceu com você? Você já passou por isso? E ficar travado na eletrônica, de ficar travado mesmo. Então você olha para a placa não funciona, o equipamento não funciona. Fez a inspeção visual, mas não indica nada de defeito. Nada. E agora, gente? Já aconteceu com vocês? Sim ou não? Anota aqui para mim no campo de comentários. Se sim ou se não. O Júnior falou aqui, ó, sim, ó. Tiago Cupino, já aconteceu. Aconteceu muitas vezes, é ou não é, Esdras? Pois é, cara. Então, é para você que vai agora esse trecho da aula, tá, gente? É para você que vai esse trecho da aula daqui para frente, tá? Várias vezes até eu entender que a placa é um conjunto de blocos de funções. Exatamente, João Macedo. Exatamente, cara. Exatamente. Dica top. Vamos para cima, tá? Gente, então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Vamos lá, vamos compartilhar o nosso bloco de notas. Placa eletrônica não funciona e não tem nada aparentemente danificado. E aí? O que você faz? Aí a gente cai no passo número 3, tá? Passo 3. Entenda que todas as placas precisam de alimentação. Toda placa eletrônica, gente, toda placa eletrônica, sem exceção. Toda placa eletrônica, sem exceção, precisa de alimentação. O circuito eletrônico precisa de alimentação. Sem alimentação, a placa não funciona. Sem alimentação, a placa eletrônica não funciona. Não tem jeito. Então, o que você tem que fazer? Bom, está com a placa eletrônica em mãos? Tá, beleza. As placas precisam de alimentação. Bom, se as placas precisam de alimentação, seja a placa que for, gente, placa eletrônica da placa lógica da Smart TV, placa eletrônica de automação de portão, placa de módulo automotivo, qualquer placa precisa de alimentação, tá? Busque o conector de alimentação da placa, porque toda placa tem uma entrada de energia. Ó, essa dica aqui é uma das principais, tá, gente? Ó, essa dica aqui é uma das principais. Busque o conector de alimentação da placa, porque toda placa tem uma entrada de energia. Toda placa eletrônica tem uma entrada de energia. Isso é fatal. Tem que ter. Se a placa não tiver um conector para você colocar os cabos, como é que ela vai funcionar? Explica para mim. Então, por exemplo, você pega uma placa eletrônica de Smart TV. O que tem aqui, ó? Conector de alimentação. Você pega a placa de automação de portão. Placa de automação de portão. O que tem aqui, ó? O que tem aqui? Conector de alimentação. Pega a placa eletrônica de módulo automotivo. O que tem aqui, gente, ó, nos vermelhinhos aqui, ó? Conector de alimentação e sinal. Perfeito? Então, gente, já tenta localizar de cara, o conector de alimentação da sua placa. Por quê? É no conector de alimentação que você vai trabalhar a alimentação com segurança da placa
para você tentar enxergar como é que está sendo distribuída a alimentação nesse sistema, nessa placa eletrônica. Existem dois tipos de teste na placa eletrônica, tá, gente? Ó, existem dois tipos de teste da placa eletrônica. Quem sabe quais são os dois tipos de teste das placas eletrônicas? São duas palavrinhas que determinam, tá? Quais são os dois tipos de teste das placas eletrônicas? Nota aqui para mim, se você sabe quais são os dois tipos de teste das placas eletrônicas. Quais são os dois tipos de teste das placas eletrônicas? Um usa a fonte, outro usa só o multímetro. Quais são? Opa, já apareceu um aqui, ó. Se um é teste a frio, se um é teste a frio, qual que é o outro, então? Se um é o teste a frio, o outro é o teste a... Aí, vamos ver se a galera vai acertar aí. Um é teste a frio. Isso, muito bom. Teste a frio e teste a quente, gente. Exatamente, tá? Ó. Teste a frio e teste a quente. Teste a frio e teste a quente. Já crava o dedo no like, se inscreve no canal se você não for por aqui. Se você sentir no coração de ser membro Eletrônica Fácil para apoiar o nosso trabalho, clica no botão Seja Membro, se torne um membro Eletrônica Fácil. Pode apoiar a gente com superchat, também ajuda bastante o nosso trabalho. E anota aqui no campo de comentário o seguinte, teste a frio e teste a quente. Eu só vou continuar a aula se tiver uns 20 comentários aqui no chat escrito assim, ó. Teste a frio e teste a quente. Eu só vou continuar a aula se tiver escrito isso aí. Uns 20 comentários escrito teste a frio e teste a quente. Só vou continuar a aula se tiver escrito isso aí. Senão eu vou parar a aula aqui. Vou parar por aqui, vou embora, hein? Eu só vou continuar a aula se tiver 20 escritas aí, teste a frio e teste a quente. O Júnior já escreveu. Ó, o João, opa, agora sim. Cadê a galera? Teste a frio, teste a quente, teste a frio, teste a quente, teste a frio, teste a quente. Aula top. Bom demais. Cadê, gente, o teste a frio e teste a quente? Anota aí. Tá no campo de comentários, tá bom? Teste a frio e a quentinha. Teste a frio e teste a quente. Exatamente, tá, gente? Pessoal, ó, vamos ser franco aqui, tá? Vamos ser franco, gente. O que acontece, tá? Se você pega uma situação como essa aqui, ó. Se você pega uma situação como essa na placa eletrônica e você já vê um componente eletrônico que já está danificado, se você pega uma placa eletrônica e você já vê um componente eletrônico danificado, com encapsulamento trincado, componente com problema, pela inspeção visual, você pode partir para o teste a frio. Então, vou até anotar isso aqui para vocês, tá? Vamos lá, ó. Muito obrigado, meu querido membro Soft Pontes, pelo apoio. Vamos para cima. Tamo junto. Obrigado, Paulo, membro do canal também. Obrigado pelo carinho por apoiar o nosso trabalho. Tamo junto. Se você não é membro ainda, clique aí no botão Seja Membro. Ajuda a gente. Vamos para cima, tá? Olha lá, gente. Vamos lá. Ó. Existem dois tipos de teste da placa. Teste a frio e teste a quente. Se você olhar, ó, olhar para a placa
e já visualizar componentes com avaria pela inspeção visual, você pode ali aplicar um teste a frio, que nada mais é que um teste feito com o multímetro no componente ou no bloco, sem a placa estar energizada. Ó, só esse parágrafo aqui já vale essa live, hein? Ó. Olha lá. Olha lá. Se você olhar para a placa eletrônica e já visualizar componentes com avaria pela inspeção visual, você pode ali aplicar um teste a frio, que nada mais é do que um teste feito com multímetro no componente eletrônico. Ou no bloco onde ele está inserido. Aí você já vai para o teste a frio. Por que você vai para o teste a frio ali? Porque, gente, já está na cara do gol o componente ou o bloco da placa que está com defeito. Já está mostrando, já está sinalizando para você. Já te ajuda. Aí você pode pegar o multímetro, pode testar o diodo, pode testar o transistor. E aí você vai fazer isso com a placa sem energia. Teste a frio, apenas com multímetro. E aí o que acontece? Você vai pegar o seu multímetro, achou lá o componente com avaria na placa, e aí você começa a tentar localizar ali qual é o componente com defeito naquele bloco. Com multímetro, sem energizar. Tá bom? E aí, testando o componente, então testou um MOSFET. Putz, deu ali uma suspeita de curto. A suspeita do defeito é com o componente na placa. A confirmação do defeito é com o componente fora da placa. Então, achou o componente com avaria na placa. Testou ali. Opa, suspeito que é o componente A, B e C. Testou, deu avaria, tira o componente, testa fora e confirma o defeito. Confirmou o defeito? Top. Ali já está o defeito da placa, já vai ser o norte para você. Agora, você só vai conseguir fazer isso aí se tiver alguma avaria na placa. Então, olhou para a placa, por exemplo, tem uma mancha preta na placa. Tem uma parte torrada na placa. Opa, já vai começar a testar aquele bloco ali no teste a frio, tá? Só que a gente está num nível, a gente está falando aqui, né? Um forte abraço pro João, falou que eu já desisti 1000 vezes, agora não vou desistir mais com essas dicas. Boa, João, vamos que vamos, meu querido. Vamos para cima aprender eletrônica do zero, vamos à faixa preta, tá? Só que a gente tava falando, pessoal, por exemplo, pega essa placa principal de Smart TV aqui, ó. Se uma placa eletrônica dessa daqui está com defeito, se uma placa eletrônica como essa aqui não funciona de jeito nenhum, gente, e você olha, não tem nada de diferente, como é que você vai aplicar apenas um teste a frio nessa placa aqui? Como é que você vai aplicar um teste a frio na placa? Explica para mim. Você vai pegar um multímetro e vai sair testando componente por componente aqui? Então, por exemplo, tem 50 capacitores aqui, você vai testar os 50 capacitores. Depois você vai testar os 100 transistores. Depois você vai testar os 20 reguladores, os 300 resistores. Tudo num teste a frio. Componente por componente que está aqui. Como é que faz? Você pega uma placa-mãe de computador. Imagina se chegar naquela placa-mãe de computador e aplicar um teste a frio lá, só teste a frio. O que vai acontecer? Você vai ficar dias e meses testando ali e não vai chegar a nenhuma conclusão, cara. Não vai chegar a nenhuma conclusão. É muito difícil, gente. Então, eu não recomendo que você faça teste a frio na placa se a placa eletrônica não tem nenhum indício de falha. Não está mostrando nenhum sinalzinho para você de defeito ali. Visualmente, pela inspeção visual. Não faça mais teste a frio. Não fique se matando com componente no teste a frio. Não faça isso. Porque senão... você pode fazer? Pode. Claro que pode. Só que é muito melhor você injetar uma tensão eletrônica na placa, uma tensão elétrica na placa,
e você mapear como é que essa tensão elétrica está sendo dissipada na placa eletrônica, para aí abrir o seu olho, abrir a mente sobre qual bloco da placa eletrônica pode estar o defeito, qual bloco da placa eletrônica pode ter o problema, para aí, então, você começar a tentar testar por bloco qual é o real bloco com defeito, qual que é o real componente com defeito na placa eletrônica. Entende? E aí você já não faz análise mais da placa eletrônica por exemplo, somente escala de resistência, somente escala de diodo, não. Você vai medir as tensões que estão nas placas eletrônicas, nos blocos da placa eletrônica. E aí, com as tensões elétricas que estão presentes na placa eletrônica, você vai começar a diagnosticar qual é o trecho, qual é o bloco da placa eletrônica que realmente está com defeito, que realmente está com falha de funcionamento. Por quê, gente? O que acontece? A maioria dos componentes, a maioria dos circuitos integrados, a maioria das placas não funcionam por problemas na alimentação. A maioria das placas, a maioria dos blocos nas placas, a maioria dos sistemas não funcionam por falta de alimentação ou curto-circuito na alimentação. Falta de alimentação naquele bloco, o bloco não tem energia, não funciona. Curto-circuito na alimentação do bloco na placa, o que vai acontecer? Quando você tem um curto-circuito num bloco da placa, então, por exemplo, você tem aqui esse cara, esse cara, esse cara. Se eles estão no mesmo bloco, na mesma malha de alimentação positiva, quando você energiza a placa no conector de alimentação e tem um curto, todos os blocos naquela malha de alimentação param de funcionar. Todos param de funcionar. Porque o curto, ele anula a diferença de potencial na alimentação de todo mundo que está envolvido aqui. Então, os problemas de alimentação nos CIs, nos blocos da placa, eles acontecem ou por falta de energia ou por curto. Se é falta de energia, se é falta de energia, você vai pegar o seu multímetro e vai ficar medindo entre positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo, ali medindo tensão no bloco. No bloco que estiver faltando a tensão, perfeito. Pode ter o quê? Trilha rompida. Placas eletrônicas que são simples face ou multilayer, quantas vezes acontece da pessoa derrubar o equipamento está em constante vibração, então está em constante vibração o equipamento. Derruba ali, dá uma colisão, tal, o que acontece? Vai trincar uma microtrilha da placa. Olha o tamanho das trilhas da placa, gente, ó. Se liga. Se você tem uma trilhazinha dessa placa eletrônica que trinca, e que abre, já vai fazer o quê? Falta alimentação no bloco do circuito eletrônico, da placa eletrônica. Faltando alimentação, o que você já faz para testar? Soldou ali, ou melhor, mediu. No início ali, tem tensão. No final não tem tensão. Você pode fazer, num teste, né, com segurança, fazer um jumper para mandar tensão de alimentação ali, se não tem curto, obviamente. E muitas das vezes ali a placa já volta a funcionar de cara. Quantas vezes aconteceu comigo? Se você pega uma placa eletrônica e falta tensão, faltou tensão ali e não tem curto entre o VCC e o GND, você aloca a tensão ali direto, a placa funciona, cara. Muitas das vezes a placa eletrônica ela está também no ambiente cheio de maresia. Muito propício a corrosão, oxidação. E aí a corrosão vai depositando na placa eletrônica, a placa vai ficando fraca, vai rompendo as trilhas. Vai ficando fraca. E aí você manda a tensão direta para o pino, a placa volta a funcionar e já era, resolveu o problema. Tudo por medição de tensão. Agora, isso quando falta tensão. Quando você mede e tem curto, anulou o bloco inteiro, aí você vai ter que achar o curto. Aí o curto você vai achar de 3 maneiras. Método Kelvin 4 pontas, spray congelante ou câmera térmica. Ou até mesmo com a fumacinha do breu também, você pode achar. E aí método térmico, tá bom? Fechou? Vamos anotar tudo isso, gente? Tá fazendo sentido? Vocês estão gostando da aula? Tá fazendo sentido? Se sim, anota a aula top aqui para mim, no campo de comentários, tá? É isso que me dá combustível de continuar lutando aqui com vocês. Para ensinar essa galera.
Vamos lá. Já anota aí, aula top, quero só ver. Galera que tá curtindo, tá evoluindo, tá crescendo comigo. Vamos lá. E não esquece de cravar o dedo do like, se inscrever no canal se você não for por aqui, ser membro do Eletrônica Voz, clicando no botão Seja Membro, tá? Ó. Então, gente, teste, ó. Vamos lá pro passo a passo. Passo número 3. Entenda que todas as placas precisam de alimentação. Então, tem dois tipos de teste. Teste a frio e teste a quente. Teste a frio será executado nas placas eletrônicas quando existe de cara uma indicação de falha na inspeção visual. Teste a frio é feito diretamente com o multímetro. Fechou? Teste a quente, gente. Teste a quente é feito com fonte de alimentação e com multímetro na escala de VDC. Legal? O que você faz, gente? Quando você pega a placa, então, ó, aqui dentro do passo 3, ó, dentro do passo 3, você vai entender que todas as placas precisam de alimentação e você vai localizar o conector de alimentação, correto? Então, o passo 4 é alimentar a placa eletrônica com segurança. Passo 4, alimentar a placa eletrônica com segurança. E o que é alimentar a placa eletrônica com segurança, gente? Você vai olhar para a placa e buscar indicações. Você vai buscar indicações de tensão a estar presente no conector. Muitas das vezes, gente, cadê a galera com a aula top aqui? Quero só ver. A aula top, Júnior Bom Tempo, aula top, bom demais, no Red Media. Bom demais, aula top, bom demais. Essa parada de entender a placa por blocos é show, bom demais. Danilão, um abraço. Mamuk, Expedito, muito bom. Manda esse bloco para nós, bom demais. A Granada Xavier, aula top, bom demais. Para quem ficar até o final dessa Masterclass, ainda tem presente, hein? Beleza? Ó, quando você pega uma placa eletrônica, gente, ó, por isso que é importante você pegar a placa eletrônica e você sempre buscar os conectores, tá? Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, fonte chaveada. Fonte chaveada, o que tem aqui, ó? Conector. Se você tem uma placa de se você tem uma placa principal, gente, se você tem uma placa principal, a placa principal é ligada aonde? Na fonte chaveada. Então, um conector vai comunicar com o outro aqui, ó. Se não está marcado na placa principal, busca na placa fonte. Qual que é a tensão que essa parada vai trabalhar? Olha lá, ó. E aí, na fonte, vai marcar aqui para você. Olha lá. E está marcado aqui, gente, GND. Que mais está marcado aqui, ó? 12 volts. Olha lá, ó. GND. Tá vendo aqui, gente, ó? Então, nos conectores, vai mostrar para vocês o que, gente? As tensões de trabalho. Olha lá. Olha lá. Qual tensão tem aqui? GND, 24 volts, 5 volts. Então, o conector, ele é um dedo duro dos níveis de tensão que vão trabalhar nas placas eletrônicas. Ó. Então, quando você bate o olho nos conectores das placas, eles já vão indicar para você quais são as tensões que vão trabalhar na placa. E aí, o que eu recomendo? Eu recomendo para você. Você vai ter que alimentar a placa com a fonte.
eu não recomendo que você alimente a sua placa com uma tensão muito alta. Por quê? Porque você pode pegar uma decisão errada e queimar a placa do seu cliente por estar colocando uma tensão muito alta. Pode acontecer. Então, o que você pode fazer, gente? Olha só que legal. A placa eletrônica não está cheia de circuito integrado? Ó, se liga. A placa eletrônica não está cheia de circuito integrado aqui? Ó, não está cheia de circuito integrado? E esses circuitos integrados que não vão trabalhar com tensão de alimentação, DC? Então, o que você pode fazer? Gente, alimenta a placa, alimenta o conector de alimentação da placa com uma tensão baixinha. Por exemplo, 3 volts. Ó. Você pode alimentar no conector de alimentação da placa com 3 volts com a sua fonte. Então, se você pegar esses 3 volts lá no conector de alimentação, e começar a mapear a tensão, a dissipação da tensão, a distribuição da tensão na placa eletrônica, é muito difícil esses 3 volts. É claro que daí, por favor, gente, tomem cuidado com a polaridade da tensão. Tomem cuidado com a polaridade da tensão. Porque daí, se você errar a polaridade da tensão no teste a quente, você pode queimar a placa eletrônica acidentalmente. Então, vamos lá? Ó. Beleza? Passo 4, alimentar a placa com segurança. Tensão baixa e com polaridade correta. Com polaridade correta. Quando a gente fala de polaridade correta, tem uma outra dica top aqui para vocês, tá? Beleza? Tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, pessoal, poderia ser um curso, tá? Poderia ser um curso de eletrônica. E é claro que a gente ensina eletrônica para vocês do zero com uma faixa preta no nosso curso de eletrônica fácil, partindo do zero, tá? Tem mais de 100 horas de eletrônica partindo do zero, para você criar a base, criar a raiz no mundo da eletrônica, tá? Então isso aqui é para abrir a mente de vocês. Mas para você aprender eletrônica do zero mesmo, começar a reparar suas placas partindo do zero, tá lá tudo no curso de eletrônica fácil para vocês. Os links estão aqui na descrição do vídeo e tem um presente para quem ficar até o final da aula, tá? Muitas das vezes você vai olhar, é muito conhecimento, é muito conhecimento. Tudo isso aqui a gente não está usando esquema, gente. A gente está usando o quê? Estratégia. Estamos usando expertise, tá bom? Beleza? Ó, muitas das vezes você vai ficar na dúvida. Muitas das vezes você vai ficar na dúvida onde está o positivo e o negativo da placa, não vai? Você não pode ficar com essa dúvida aí? E aí, professor, você está falando para mim fazer um teste a quente na placa, alimentar a placa com conector, né? Então, por exemplo, ó, você pode usar esse tipo de cabo aqui, não, ó. Então, aqui, ó, o banana macho e banana fêmea, vai lá na fonte, e aí você tem aqui o cabo de jacaré, né, ó, negativo e o positivo. Que daí você vai colocar, por exemplo, no conector de alimentação da placa para você injetar tensão, tá? Beleza? Mas aí você vai ficar na dúvida onde é que está o positivo e negativo. Você consegue enxergar isso analisando os capacitores. Ó, como localizar o positivo e o negativo das alimentações? Essa é a pergunta. Analisando a polaridade dos capacitores eletrolíticos e polarizados. Ó. Se liga, o que isso quer dizer com isso, professor? Ó, olha para essa placa aqui. Olhou para a placa? Ó, olha lá. Ó, ó. O que tem aqui? O que tem aqui? Capacitor eletrolítico, não tem? Olha lá. Tem ou não tem aqui, ó, capacitor eletrolítico, gente? Capacitor polarizado, ó, de alumínio, né? Polaridade capacitor polarizado de alumínio. Terminal que tem a faixinha desse cara aqui, ó. O que é? Negativo. E o outro, o que é? Positivo. Então, você já tem que saber se você vai fazer uma alimentação que tem que estar chegando negativo aqui, positivo aqui.
Olha só. Capacitor eletrolítico polarizado. Capacitor de alumínio. Esse aqui. Tem a faixinha aqui. Qual que é esse terminal aqui? Negativo. E o outro, qual que é? Positivo. Está marcado aqui no encapsulamento da placa. Ó. No silk da placa. Tá vendo aqui? Ó. Então, o que você faz? Pega o conector. Você vai injetar tensão na placa. Vai injetar tensão na placa. Vai fazer um teste a quente na placa. Quer ter a certeza de qual terminal que é o positivo e qual que é o negativo? Você vai pegar o conector da placa. Vai pegar e vai medir continuidade de uma via do conector, até o negativo do capacitor polarizado. Então, é negativo. Deu continuidade, quer dizer que, opa, então o negativo do capacitor está ligado no negativo aqui, então aquela via trabalha com negativo. Então, aí você já não erra mais a polaridade. Quando a via do conector dá continuidade, isso antes de fazer o teste da placa, né? O teste a quente. Quando a via do conector dá continuidade com o terminal negativo do capacitor, ali é uma via de alimentação negativa. Olha que massa. Então, temos aqui, ó, capacitor eletrolítico de alumínio. Polarizado de alumínio. Terminal positivo e o terminal negativo. Cadê mais capacitores aqui polarizados na placa? Cadê? Olha lá. Olha lá. Cadê? Né? Aqui em cima, olha lá. Ó. Terminal negativo, terminal positivo. E aí você já não mata mais a placa. Você já não queima mais a placa. Por alimentar a placa com polaridade errada. Essa dica foi muito show. Obrigado, João. Vamos para cima, tá? Então, quando você vai fazer o teste a quente na placa, para você ter a certeza da polaridade, mede continuidade da via do conector, que você acha que é o negativo, com o negativo dos capacitores eletrolíticos, que tem que ser o mesmo. Se der continuidade, top, é negativo, e o outro, então, obviamente, é o positivo, certo? Beleza? E aí, vamos lá, vamos compartilhar aqui, ó. Muito top, né, gente? Vamos para cima, ó. Olhar para a placa eletrônica e buscar indicações de tensão a estar presentes no conector. Tomar cuidado com as polaridades da placa. Dica: o negativo dos capacitores eletrolíticos ou, né, polarizados da placa geralmente estão conectados ao negativo do conector de alimentação de entrada. Fechou, gente? Beleza? Ah, mas a gente está falando de uma fonte chaveada. Aí o negativo vai estar ligado no negativo da ponte retificadora logo lá na entrada da fonte chaveada. Na malha primária, né? Parte hot. Fechou? Beleza, gente? Muito bom. Dica sensacional. Eu vou gravar essa aula para assistir de novo. Muito bom. E se não der continuidade, consegue matar o problema logo em sequência. Pois é, meu querido. Pois é. Então, meus queridos, o fato é o seguinte. Teste a quente. Você vai fazer o teste a quente da placa. Perfeito? Chegou a hora de fazer o teste a quente da placa. Localizou o conector. Vai fazer a alimentação? Vamos lá? Ó. Então, a gente está falando aqui, ó, do passo número 4. Alimentar a placa eletrônica com segurança. Passo 5. Inserir uma tensão de segurança. Tipicamente 3 volts, tá, gente? Quando você alimenta com 3 volts, o que você consegue, pessoal? Ó, quando você alimentar a placa e fazer o teste a quente na placa, quando você alimentar a placa e fazer o teste a quente nela, quando você energizar a placa com 3 volts no conector de alimentação, o que vai acontecer, gente? A fonte de alimentação, por exemplo, aqui a gente tem uma fonte da Rigol, né? Uma fonte muito massa da Rigol DP932A. Se você alimentar com a fonte, com 3 volts, você deixa a corrente zerada e vai subindo a corrente gradativamente. Se zerar a tensão, a própria fonte já indica que pode ter um curto-circuito na placa. E aí você vai buscar, vai localizar o curto.
Olha que da hora. E aí você vai localizar o curto como? Método Kelvin, método térmico, né? Câmera térmica. Você vai usar spray congelante, vai usar o breu, perfeito? Tá bom? E aí você vai medir tensão em cada bloco da placa. Cada bloco da placa. Então, por exemplo, as placas eletrônicas, elas, como é que você divide uma placa em blocos, né? Perfeito? Gente, as placas eletrônicas, elas têm bloco de alimentação. Bloco de alimentação. De onde vem a alimentação? Vem dos conectores. Você tem entrada de sinal e saída de sinal. Então, por exemplo, numa placa eletrônica dessa daqui, ó, uma placa eletrônica dessa aqui, uma placa principal de Smart TV, quais são os blocos dela? Tem bloco de entrada de alimentação. O que mais que você tem? Então, você tem entrada aqui, né? Ó. Então, você vai ter entrada de sinal aqui de por exemplo, áudio e vídeo externo, né? Então, você tem entrada HDMI, entrada USB, entrada de sinal de antena. Perfeito? Tranquilo? E aí você vai ter o quê? Saída de áudio, vai ter saída de vídeo. Beleza? Algumas aí tem saída, né? Para comunicar com outra placa eletrônica. Certo? Fechou? Então, daí, cada tipo de placa vai ter um bloco diferente. Então, você tem lá, por exemplo, uma placa de ar-condicionado. Então, você tem entrada de alimentação. Você tem o IPM, que é o módulo inteligente de potência. Perfeito? Você tem a parte digital, que vai trabalhar, por exemplo, com leitura de controle remoto, né? O infravermelho. Tem placa eletrônica que tem conectividade Wi-Fi. E aí, cada bloquinho da placa vai trabalhar de forma show de bola. Mas o que é comum para todos os blocos, gente? Todos os blocos da placa precisarão de alimentação. Todos os blocos da placa precisarão de alimentação. Isso é inevitável, tá? Então, inserir uma tensão de segurança de 3 volts. Comece a medir as tensões nos blocos da placa. Entrada de sinal, saída de sinal, VCC e GND nos circuitos integrados. Tem placa, gente, ó, tem placas eletrônicas que possuem test point. Vocês sabem o que é test point, gente? Ó, tem placas eletrônicas que têm test point. Algumas placas eletrônicas não têm test point. Se não tiver o diagrama, tem como saber a tensão? Tem como saber a tensão, Wagner, a partir do datasheet dos componentes eletrônicos, tá? A partir do datasheet dá. Fechou? A partir do datasheet dá. Dá para você estimar a tensão de alimentação dos integrados, tá bom? Beleza? Então, se você não tem a tensão no conector de alimentação, você vai no circuito integrado, busca o datasheet dele, vê a tensão dele de trabalho, achou a tensão de alimentação dele de trabalho, vai na placa e vê onde que os pinos de alimentação estão interligados e vai buscando. Vai buscando os trechos. Vai chegar num regulador. Chegou num regulador da placa, aquele regulador vai converter de uma tensão maior para uma menor. Então, por exemplo, chegou no circuito integrado da placa. Essa pergunta é muito importante. Se não tem o diagrama, como que você sabe a tensão? Vai no circuito integrado, vê a tensão no datasheet, viu a tensão de trabalho dentro do datasheet, pega, vê onde essas trilhas estão ligadas, vai chegar no regulador. Chegou no regulador, o que acontece, gente? O regulador vai pegar uma tensão mais alta e vai transformar numa mais baixa. Baixa o datasheet do regulador. Vai ter a tensão mínima de entrada para sair uma tensão na saída. Você vai pegar daí da entrada do regulador e vai chegar no conector e aquela tensão que vai ter que estar no conector. Então, por exemplo, 5 volts, 12 volts, tá? Vai ter que fazer de trás para frente daí, tá bom, Wagner? Beleza? Fechou? Cordas que falam, boa tarde a todos acompanhando aqui. Aula sensacional, grato por compartilhar. Obrigado, meu querido. Cordas que falam. Vamos para cima, tamo junto, tá? Vocês já viram placa eletrônica com test point, gente? Placas eletrônicas com test point? Já viram? Quem já viu aí? Anota, eu já vi no campo de comentários. Eu já vi.
no campo de comentários, tá? Quem já viu placa eletrônica com test point aí? Anota aí. Olha lá, já em celular tem várias. Sim, já vi, tá? Deixa eu achar aqui para vocês. Compartilhar aqui, ó. Eu não vi. Vou mostrar agora então, Thiago, ó. Tá vendo aqui, gente? Tem muitas placas eletrônicas, ó. Muitas placas eletrônicas que você vai ver. Ou assim, né? Assim, se tá assim, tá fácil, tá? Vai ter um test point assim, ó. Que vai estar marcado nesse terminal aqui do ladinho dele, por exemplo, 0 volt, GND, 15 volt, 12 volt. E aí você sabe que você tem que bater o multímetro lá e medir essa tensão. Aí é top. Puta, aí é o melhor dos mundos para medir a tensão das placas, tá? Ó. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Então aqui você consegue medir nesse caso aqui, que aqui vai ter GND, que vai ter sinal de reset, que vai ter clock, tá vendo aqui, ó? Beleza? Agora, muitas placas não tem, muitas placas têm bolinha. Então tem ilha de solda, ó. Muitas placas eletrônicas vão ter ilhas de solda, que vai estar marcado aqui assim, ó, PP4, PP6, PP8, certo? Ou TP, né? Então test point, ó. Tá vendo aqui, ó? E aí nesses pontos específicos você mede a tensão ali e ali você já sabe se a placa está sendo alimentada corretamente, tá? Beleza? Olha lá. No controle do Xbox tem várias, ó. Eu já vi. Bom demais, meu querido. Então, o que acontece, meus queridos amigos e alunos da família Eletrônica Fácil, tá? Quando você insere uma tensão na placa de 3 volts, começa a medir as tensões nos blocos, né? Você pode tentar buscar os test points. E aí, verifique as tensões nos circuitos integrados e nos test points. A falta de tensão indica falha. A tensão 0 volt em toda a malha pode indicar curto ou falta de tensão. Se está dando 0 volt, volte um passo e meça a tensão no conector. Se teve tensão no conector, avance até o regulador de tensão. Se no regulador, no pino de entrada, tem tensão, meça na saída. Se na saída não tem, curto-circuito. Se na saída do regulador de tensão tem tensão, a tensão está faltando em um bloco específico da placa. E aí é só achar a tensão que está faltando. Se não tem tensão em nada, aliás, se não tem tensão na saída do regulador, existe curto na malha, aí aplicar método Kelvin 4 pontas, câmera térmica, spray, congelante ou breu.
E esse é o resumo da ópera. Então, meus queridos, ó, vou ler aqui para vocês de novo, daí a gente faz o fechamento na placa aqui, tá? Então, o que você vai fazer? É teste a quente, tá, pessoal? É o teste a quente que vai exibir para vocês, na real, como é que a tensão está se dissipando na placa e qual é o ponto da placa que não tem alimentação. E se não tem alimentação, é porque está em aberto ou porque está em curto. Simples assim. Então, vamos lá. Se está dando 0 volt em algum ponto que você está medindo, volta um passo. Porque o que acontece, meus queridos? O que acontece? Tá fazendo sentido, gente? Faz sentido para vocês? Anota aí se vocês estão gostando da aula, tá? Aqui, gente, a gente está falando tudo isso aqui sem esquema eletrônico, tá? Como é que você faz para tentar achar um defeito, uma falha na placa eletrônica sem esquema? Fechou? Faz sentido para vocês? Estão gostando da aula? Vocês ficariam mais 4 horas ao vivo aqui comigo? Aula 11/10. Muito, muito. Sim. Total sentido. Bom demais. Bom demais. Se vocês falarem aí que se vocês estão gostando ou não da aula, eu vou dar um presente para vocês no final dessa aula, hein? Com certeza. Com certeza. Vamos para cima, tá? Vamos lá, ó. Então, gente, o que acontece? Quando você alimenta a placa num conector, uma mesma placa eletrônica, tá? Uma mesma placa eletrônica vai ter a tensão primária do conector e múltiplas tensões menores. Então, a mesma placa pode ter 12, 5, 3, 1.5 volts, por exemplo. 4 tensões diferentes, tá? Então, se você alimenta com 3 na entrada, você vai medindo. Opa, 3, 1.5, 1, meio volt. Ah, legal, a tensão está chegando. Se a tensão num ponto zero, o que você faz? Então, por exemplo, pegou um circuito integrado aqui, ó. Então, por exemplo, circuito integrado aqui. Tem os capacitores em volta aqui, ó. Mediu a tensão nos capacitores, estão ligados nos pontos de alimentação dele, por exemplo. Deu zero, opa, dá um passo atrás. Tenta achar o regulador de tensão. Achou um regulador de tensão, por exemplo. Mede na entrada. Opa, tem tensão na entrada e não tem na saída? Se tem tensão na entrada do regulador e não tem na saída, quer dizer que a saída pode estar em curto. E aí, o que você tem que fazer? Mede continuidade da saída do regulador no positivo do capacitor ou no VCC do CI. Achou que o regulador está mandando tensão para o CI? Mede do positivo do regulador nos outros CIs e nos outros capacitores aqui, ó. Você vai achar exatamente quem que está interligado com quem aqui. Achou quem está interligado com quem nos positivos? Os negativos vão estar interligados por consequência, né? Nos GNDs, na malha de aterramento aqui da placa eletrônica. Automaticamente, então, você vai saber quem são os caras que estão envolvidos na alimentação daquela malha que está em curto. Aí você precisa achar onde está o curto. Então, você dividiu o problemão em problemas menores. Você sabe onde é que está o curto. E aí, se você sabe onde está o curto, você, por favor, não vai sair arrancando todos os componentes da placa até arrancar o curto, não. Ou você aplica aqui, ó, em 4 pontas, ou você aplica o spray congelante, ou você aplica a câmera térmica, ou você aplica o breu, para você poder achar exatamente onde está aquecendo na placa o curto, para poder começar a rastrear o defeito. Mediu na saída do regulador, mediu na entrada do regulador. Então, mediu na entrada do regulador, tem tensão. Mediu na saída, tem tensão. Mediu nesse CI, tem tensão. Mediu aqui, tem tensão. Mediu aqui, não tem tensão. O problema é que não está chegando tensão aqui. Por isso que a placa não funciona. E aí é um rompimento de trilha aí no meio do percurso. Aí você pega, faz um jumper, né? Vê o datasheet, olha o código do componente, baixa o datasheet, vê a tensão de alimentação desse cara, vê se corresponde com a tensão de saída do regulador. Se corresponde, você faz um jumper e aí provavelmente a placa vai voltar a funcionar. De forma top de linha, incrível e sensacional. A questão é assim, ó. Tem outras coisas também, gente, nas placas eletrônicas. Ó, escuta essa dica, tá? Essa aqui é a última dica que eu vou dar para vocês hoje nessa aula
sobre como localizar o defeito numa placa que não tem esquema. Quando você alimenta uma placa, quando você testa, por exemplo, você testa a continuidade numa placa, no conector de entrada não tem curto, e está falando ali que é 12 volts, você alimenta os 12 volts. Então, olha só que dica top. No conector da placa, está marcando 12, você alimenta com 12. Coisas do circuito funcionam e coisas não. O que isso já indica, tá? Se mais de uma coisa não funciona, naquele bloco ou está faltando tensão ou tem curto. E aí você já vai direto naquele bloco para poder achar se está em aberto ou se está em curto. Fechou? Como é que você faz para poder localizar se está em curto? Tira a tensão da alimentação, injeta a tensão direto na saída do regulador. Vê qual que é a tensão de trabalho do regulador. Ah, um regulador de 3.3. Pega o 3.3 e injeta na saída do regulador com uma corrente bem baixinha na fonte. Zerou a tensão da fonte? Tem curto. Não zerou? Está em aberto. E é assim que funciona. Tem um regulador lá, ó, tem um regulador de tensão na placa, que está mandando tensão para cá e para cá, para cá e para cá. Mandou 12 lá bonitinho, beleza. Esse bloco, duas coisas que não funcionam. Se na saída do regulador sai 3 volts, o que você faz? Tira a tensão da entrada da placa e injeta 3 volts na saída do regulador. Zerou a tensão da sua fonte, entrou em proteção. Se entrou em proteção, quer dizer que tem curto. Se não entrou em proteção, quer dizer que está em aberto. Alguma coisa rompeu da saída do regulador até chegar nos componentes que fazem aquele bloco funcionar da placa. Seja de áudio, seja de vídeo, seja da placa eletrônica que for, né? Então aqui a gente está passando estratégias gerais para você poder localizar qual que é o defeito numa placa eletrônica, tá? E aí, gente, é assim, ó. Quantas placas eletrônicas sem esquema existem no mundo? Quantas placas eletrônicas sem esquema existem no mundo? Milhões de placas, tá? E aí cada placa tem as suas particularidades. Então, por exemplo, tem trecho de bloco de circuito que tem no ar-condicionado e não tem no MacBook. Tem coisa que tem no MacBook e não tem na automação de portão. Tem coisa que tem na automação de portão e não tem no módulo automotivo. Tem coisa que tem no módulo automotivo e não tem nas outras coisas. Qual que é o segredo, então, para você ser faixa preta? Qual que é o segredo para você ser faixa preta, então, no nicho? É por isso que eu sempre falo assim para a galera. Pessoal, vocês querem ser especialista pra caramba mesmo? Você quer ser especialista pra caramba mesmo? Você tem que focar, você tem que nichar. Se não nichar, não vai. Quer ser bom em eletrônica? Foca no nicho, então. Ou, escreva aqui para mim, qual que é a área que você quer ser faixa preta? Qual é a área que você quer ser faixa preta? Escreve aí para mim. Ar-condicionado, iPhone, notebook, MacBook. Qual que é a área que você quer ser faixa preta? Fala aí. Fala aí, professor Rodolfo, qual que é a área? Por que é importante você nichar, escolher a área? Quando você faz isso, os circuitos integrados nas placas eletrônicas daquele nicho vão se repetir, vão ser iguais, vai dar a mesma coisa, vai mudar muito pouco. Pode ter certeza, ar-condicionado vai ter IPM lá, velho, módulo inteligente de potência. Ah, vai trabalhar na parte de amplificador de áudio. Amplificador de áudio vai ter batata, vai ter muitas vezes os mesmos CI lá. Ah, você vai trabalhar no iPhone, vai trabalhar no MacBook, vai batata que os mesmos CIs vão estar lá. Não tem jeito. As coisas não ficam mudando. Não muda-se tudo de uma hora para outra, gente. Entendeu? Então, todos esses passos que eu estou te dando aqui para você testar a placa sem esquema é teste geral, que vai funcionar para qualquer placa eletrônica, entende? Só que chega uma hora que tem tanto CI nas placas, que você tem que nichar para você estudar o CI. Você vai ter que pegar, não vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Deu defeito nesse bloco da placa aqui, esse cara é o que controla o bloco, você precisa estudar esse cara. Como é que você vai estudar esse cara? Você precisa estudar o datasheet. E aí, velho, é datasheet, ó, galera falando aqui, ó, computador, celular, fonte chaveada, notebook, aula top. Bom demais.
Professor, existe a possibilidade de um componente reduzir a tensão por vontade própria? Tipo, a saída é ser 3 e sai 1,5. É que daí, quando acontece isso, ele está ativado a proteção, tá, Júnior? Pode acontecer, cara. Quer dizer que ele ativou o módulo de compressão. Compressão, não. Módulo de proteção. Pode acontecer, cara. Áudio, games. Perfeito, tá? Então, pessoal, o ouro dos problemas específicos está no datasheet. Datasheet. Ó, escuta isso que o professor Rodolfo está falando para vocês. Pessoal, o ouro dos problemas específicos está no... Não é na datasheet, no datasheet. Quando você faz um mapeamento, ó, presta atenção. Quando você faz um mapeamento de tudo quanto é tipo de alimentação numa placa e sistema, quando você faz um mapeamento na alimentação, numa placa, de um sistema eletrônico em geral, e está tudo alimentado, está tudo bom, aí está com falha específica. Se está com falha específica, você tem que estudar o datasheet do CI que está naquela falha específica. Quando você abrir o datasheet, vai explodir, vai abrir para você todos os pinos daquele circuito integrado. Então, ela está dando pau no módulo automotivo. Está tudo alimentadinho aqui, ó. Meu, pega esse código aqui e estuda o que faz esse cara. Pega esse código aqui e estuda o que faz esse cara. Pega o código que está aqui e estuda o que faz esse cara. Ah, professor, mas vai levar 2 anos para fazer isso aqui. Não importa. Não importa o quanto tempo vai levar. Quando você entender que o jogo é estudar o datasheet, você vai achar o defeito que a maioria não acha e vai ganhar grana, vai botar grana no bolso que a maioria não coloca. Essa é a realidade. E fim de papo. Por que dezenas de pessoas ficam trocando placa? Porque não quer estudar o datasheet. Se vocês estudam o datasheet, localizam os defeitos das placas de forma específica, porque não está chegando tensão num pininho do CI. Não está chegando tensão num pininho do CI aqui, ó. Ó, num pininho aqui tá errado, era para ter nível 1, tá chegando nível 0. Isso tá matando a placa inteira. Mas tem que estudar o datasheet. Sem estudar o datasheet, você não sabe a função de cada pino do CI. Se você não sabe a função de cada pino do CI, qualquer tensãozinha que tá errada ali e matou o funcionamento dele, você não vai descobrir nunca. E essa é a diferença do técnico faixa branca e do faixa preta. Técnico faixa preta é o que, no final das contas, busca o datasheet e busca interpretar o funcionamento dos circuitos eletrônicos. Essa é a verdade a ser dita, tá, gente? Se você é um técnico preguiçoso e não quer ler datasheet, você vai ganhar pouco dinheiro. Se você é um técnico que gosta de estudar o datasheet, ver a função de cada pino do componente, para você entender o bloco específico da placa, e tentar achar os defeitos específicos que a maioria não acha, aí é você o cara que vai ganhar muita grana. É simples assim. Obrigado, Renato. O cara é fera. Obrigado. Fera são vocês, tá? Pura verdade, professor, é o que eu mais vi na área industrial. Perfeito, cara, é isso aí. O problema é que o datasheet está em inglês, aí tem que traduzir. Bota no Google Tradutor e vão para cima. Chat GPT já era. Google Lens. Tá bom? Gente, gostou da aula? Deixa a hashtag aula top. Ó, se aparecer 10 hashtag aula top, eu vou dar um presente para vocês. Se aparecer 10 hashtag aula top, eu vou dar um presente aqui para vocês. Se aparecer 10 hashtag aula top, eu vou dar um presente aqui para vocês. Quero só ver. Quero só ver se essa galera vai merecer o presente de hoje. Quero só ver. Quero só ver. Quero só ver a hashtag aula top. Hashtag aula top. Bom demais, né, gente? É um curso, né? Praticamente um curso. Gostaram do curso de hoje? Quem quer um presente? Digita eu quero aí no campo de comentários. Quem quer um presente? Deixa aí eu quero. Quem quer um presente? Anota aí eu quero. E já deixa eu quero que o professor Rodolfo vai ter que dar o presente e vai ter que sair aqui. Eu quero sair do zero rumo à faixa preta.
Eu quero presente. Então, bora pro presente? Bora. Pessoal, eu tenho 2 presentes para vocês, tá? Nós temos o curso de eletrônica fácil, que é o treinamento. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá, ó. Já que vocês querem presente, então eu vou dar 2 presentes, tá? Um presente é do curso de eletrônica fácil e outro presente é a formação completa do combo faixa preta eletrônica fácil, tá? Presta muita atenção, tá bom? Prestem muita atenção, que são 2 presentes que eu vou te dar hoje, tá bom? Hoje eu vou te dar 2 presentes top. 2 presentes top o professor Rodolfo vai dar para vocês, tá bom? Num presente você vai ganhar R$100 de desconto. E no outro você vai ganhar 500 conto. R$500. É isso mesmo. Num presente você vai ganhar R$100 de desconto. No outro presente, R$500 de desconto. Tá bom? Vamos lá? Ó. Meus queridos, então vamos lá. Acessando aqui cursoseletronicafácil.com.br. Vamos lá, ó. Então, quando você acessa aqui, ó, cursoseletronicafácil.com.br, os links estão aqui na descrição do vídeo, tá? Os links estão aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Quando você acessa cursoseletronicafácil.com.br, se você quiser fazer um curso que aprende... Nós temos 4 cursos. Nós temos a formação completa, faixa preta, e tem o curso de eletrônica fácil, que vai sair do zero rumo aos primeiros separos de placa. Então, se você quer fazer um curso para você sair do zero rumo aos primeiros separos de placa, é o curso de eletrônica fácil que você tem que saber. Que é um curso para você entender a gestão de funcionamento dos circuitos integrados nas placas eletrônicas, curso de eletrônica digital e programação de Arduino. Quer soldar e dessoldar muito bem para não matar a placa do seu cliente? Curso de soldagem e dessoldagem eletrônica. Quer aprender a tirar a resina de silicone e refazer a resina com qualidade? Restauração e remoção de resina de silicone em placas. Os 4 formam a formação faixa preta. Primeiro presente de hoje, apenas no curso de eletrônica fácil. Quer fazer o curso de eletrônica fácil e ganhar um super desconto? Até hoje, meia-noite? O que você faz? Acessa aqui o cursoseletronicafácil.com.br. Link está aqui na descrição do vídeo. Vou colocar no chat para vocês. Clica aqui, ó, quero mais informações. Aqui vai ter toda a informação do curso. Para fazer a inscrição com mega desconto, clica aqui, ó, quero ser um faixa preta. Digita os seus dados aqui, enviar. E aí, usando o cupom de desconto LIVE100. Digitando aqui no cupom de desconto LIVE100, você vai ganhar R$100 de desconto para você fazer o curso de eletrônica fácil saindo de 796 por 696. Então, com o cupom de desconto LIVE100, eu vou mandar o link, mas não sai ainda, tá? Por favor. Ó. Com o cupom de desconto LIVE100, você vai ganhar R$100 de desconto para fazer o curso de eletrônica fácil. O link está aqui na descrição do vídeo, comentário fixado em algum lugar, está o link aqui para vocês. Fechou? Até meia-noite. Combinado? Cupom LIVE100. Anota aqui para mim no campo de comentário se você entendeu aí o cupom de desconto. Anota aí, LIVE100. Anota aí, LIVE100. Anota aqui no chat, LIVE100. LIVE100, 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 LIVE100. E esse é o primeiro desconto. São R$100 de desconto para fazer o curso de eletrônica fácil até meia-noite. E tem um outro presente. Tem um outro presente que é um presente surreal. Presente surreal, tá? Que são R$500 de desconto na formação faixa preta. Então, se você quer fazer a formação completa eletrônica fácil, o professor Rodolfo vai te dar R$500 de desconto na formação faixa preta. E aí, clicando no link que eu vou te mandar aqui agora, ó.
clicando no link que eu estou te mandando aqui agora, no chat ao vivo. Esse link também está aqui na descrição, tá, gente? Ó. Então, clicando nesse link que eu estou te mandando aqui agora. Deixa eu até ver se a galera está recebendo o link certinho aqui. Ó. Clicando no link que está aí no chat agora, vai abrir essa aba aqui para vocês, ó. Vamos lá? Ó. Abrindo essa aba aqui para vocês, pessoal, vocês vão ganhar R$500 de desconto para fazer a formação faixa preta no combo total faixa preta eletrônica fácil. E aí o combo total faixa preta com todos os cursos custa R$ 1.776. 1.776 com todos os cursos. Neste link da live de hoje e apenas nesse link da live de hoje, clicando aí onde eu mandei para vocês agora, vocês vão ganhar R$500 de desconto para fazer todos os cursos. Curso de eletrônica fácil, mais digital e Arduino, mais soldagem e dessoldagem e mais o curso de resina. E o curso de 1.776, 1.776, sai por 1.276. De 1.776 por 1.276 com R$500 de desconto na formação completa eletrônica fácil. Fechou? Beleza? Então, se você está decidido a ser um faixa preta com a formação completa, você clica no link agora no chat que eu estou mandando aqui e você vai ganhar R$500 de desconto para fazer todos os cursos de eletrônica fácil. Para ganhar esse presentão, é nesse link que você vai clicar aí. Atenção, R$500 de desconto para fazer o curso de eletrônica fácil, tá? Beleza? Link está aqui no chat ao vivaço. Beleza? Está aqui no chat ao vivo. Se você quer fazer apenas, então quer fazer apenas o curso de eletrônica fácil, com R$100 de desconto. Professor, quero fazer o curso de eletrônica fácil com R$100 de desconto. Aí você vai clicar nesse link aqui, ó. Ó. Aprenda eletrônica do zero, cupom LIVE100. E aí você clicando nesse link, vai abrir a página aqui do inscrição do curso de eletrônica fácil. E usando o cupom LIVE100, você vai escrever no curso de eletrônica fácil, saindo de R$ 796 por R$ 696. Ainda pode parcelar em 12 vezes, de R$ 69. Fechou? Meus queridos, presente dado, cupom de desconto LIVE100, apenas para o curso de eletrônica fácil. Clicou no link aqui na descrição, aqui está aparecendo aqui no chat, aqui, você ganha R$500 de desconto para fazer o combo faixa preta também, se assim fizer sentido. Faça a sua escolha, entra para a nossa família eletrônica fácil, porque juntos é que somos mais fortes e chegamos mais longe sempre, tá? Gostaram do presente, galera? Digita aí presente top aí no campo de comentários. Presente top. Digita aí presente top aí no campo de comentários. Lembra sempre, pessoal, é na intensidade que mora o rompimento da sua limitação. Então, para você romper suas limitações, suas dificuldades, você precisa ser intenso. E para ser intenso, o que você faz? Você precisa de dedicação, força de vontade. Junto com força de vontade e dedicação com metodologia, juntou tudo. O resultado, o que é? A faixa preta. Mas precisa ter paciência, precisa estudar seguindo um método. E eu convido vocês a conhecer o método Eletrônica Fácil, testado e comprovado por nossos milhares de alunos. É o né, Tiagão? Fechou? Beleza? Gente, vejo vocês na próxima aula, na próxima Masterclass. Aproveitem os presentes. Tamo junto, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Fiquem com Deus, like, inscrição no canal. Seja membro para vocês ativarem também os presentes aí do nosso canal Eletrônica Fácil e os vídeos exclusivos. Tamo junto. Vamos que vamos. Vamos para cima!